Andréa Sadi e Otávio Guedes fazem análise perfeita e desmascaram Bolsonaro em rede nacional. Espia. O ex-presidente aproveitou essa fala, Ana Valdo, no meu entender, para reeditar o que ele fez durante todo o governo dele. Ele simplesmente reembalou ali os ataques que ele fazia às instituições, às urnas eletrônicas, Supremo, TSE, teve de tudo um pouco. Lula, imprensa, foi sobrando para todo mundo. E fazer um balanço do governo dele na visão dele, inclusive dos órgãos, como os órgãos funcionavam durante o governo dele. Uma das últimas frases que eu anotei aqui é: vocês se lembram como a PF e a PRF funcionavam no meu governo? Olha como é que funcionou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Recorde de apreensão de drogas e armamento. Sem perseguir, né? Olha o campo. Acabamos com a invasão do MST. Como? Armamento pessoal. Enquanto eu ouvi o ex-presidente, eu pensava, muito bem, a gente lembra muito bem. Inclusive, o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, foi preso por tentativa de interferência na eleição de 2022, só para dar um exemplo. E na PF, a gente viu o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, o Sérgio Moro, acusando Bolsonaro de tentativa de interferência política também na corporação. Então, só para mostrar um pouco como o ex-presidente Bolsonaro, como ele faz esse roteiro dele. Seus destaques, Otávio. Bom, primeiro meu destaque é que a democracia brasileira está muito viva. Porque se a gente vivesse num estado de exceção, como disse Bolsonaro em sua fala, ele não estaria dando uma entrevista quase de uma hora, um pronunciamento quase de uma hora, transmitido pela TV como tem que ser, debatido por jornalistas. Isso é típico de uma democracia. Então, isso já é uma contradição com a fala dele de que estamos num regime autoritário. De tudo que hoje o Bolsonaro deve se preocupar na denúncia aceita por 5-0 por unanimidade, é o pedido, é a consulta, é a pressão que foi feita junto a comandantes militares para haver uma saída autoritária para o Lula não tomar posse, que é o estado de defesa, o estado de sítio. Bolsonaro, como Merval lembrou, abriu a fala dizendo que ia esclarecer, ia ser bombástico, por que ele ia pedir estado de sítio ou estado de defesa, às vésperas da diplomação do Lula. Não explicou. E a outra má notícia veio dos Estados Unidos. Toda essa construção de tentativa de golpe na denúncia é em cima da narrativa, vou usar esse termo, na narrativa de Bolsonaro de que o sistema eleitoral brasileiro é vulnerável, tem fraude. O 8 de janeiro só aconteceu porque milhares daquelas pessoas tinham convicção, foram induzidas a acreditar que o Lula só estava presidente, só tomou posse porque a eleição havia sido roubada de Bolsonaro. O 8 de janeiro aconteceu por conta disso. E ontem o Trump, que é a porta de saída, como você tem dito, Sadi, do bolsonarismo, elogiou o sistema eleitoral brasileiro. Disse que precisa implantar lá nos Estados Unidos o sistema de identificação biométrica do eleitor. Os bolsonaristas agora estão reagindo na rede, dizendo assim, opa, ele elogiou o sistema de biometria, mas não a urna eletrônica. Ou seja, os bolsonaristas agora vão ter que fazer uma ginástica retórica para dizer o seguinte, ó, o sistema brasileiro é ótimo, ele evita fraude na identificação do eleitor, mas por que faz isso? Para roubar o resultado e botar o Lula no Planalto. Não dá, eu não consigo ver como é que você consegue sustentar uma história dessa. Então, para mim, essas são as duas má notícias, digamos assim, colaterais, além do recebimento da denúncia, que essa sim já era esperada. Eu tô aqui, Guedinho, pensando, porque nos últimos 2 dias aqui em Brasília, a rodas de política, comentários são os seguintes. Mas Bolsonaro precisa decidir se foi a urna ou se foi a Carla Zambelli. Ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. O pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi. E aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, sua diferença é de 20 para 10 pontos. Perdeu a eleição por causa de quem? Que agora, de novo, né, publicamente diz que a Carla Zambelli tirou o mandato dele. Aí você tá falando da urna, claro, contém ironia, né, para deixar claro. Mas cada hora é um problema. Então, realmente, não tem nem como justificar no caso da urna e tampouco no caso de Zambelli.